Vamos para mais um dia então? Bom, eu tô a cada dia gostando muito de tudo que nós temos vivido aqui diante de Deus. Hoje a gente já está no 5º dia, mas a trajetória ainda é muito longa, o nosso propósito são de 21 dias. E eu não sei se você já percebeu, mas dia após dia a palavra que Deus tem nos trazido tem sido para levar-nos para um único lugar, um lugar de profundidade diante de Deus. Não é mais tempo de nós sermos mulheres superficiais. Se o que nós vamos estabelecer é algo grandioso, nós também precisamos ser de profundidade. Então, primeiro, nós temos que estar, sim, no nosso secreto, sendo construídas com Deus. E Deus, Ele não vai liberar sobre nós palavras que nos mantenham nessa superficialidade, de simplesmente querer bênção e transformação, na nossa vida, antes de que nós nos tornemos uma bênção e que nós sermos transformados, antes de você ser transformada no íntimo, no profundo do seu coração e da sua alma. Tudo o que você tiver que viver, os seus olhos verem, contemplarem, vai ser fruto do que você deixou Deus fazer primeiro no seu coração e no seu interior. E hoje eu acho que de todas as reflexões que eu já trouxe até aqui, essa vai ser a que mais eu quero que você reflita e que você olhe mesmo para todo o contexto da sua vida, o que você tem feito das suas escolhas da fé, o que você tem feito das suas escolhas no seu dia a dia. Hoje eu quero que você reflita um pouco sobre tudo isso e o quanto cada uma das suas escolhas elas têm te levado, te conduzido para mais perto de Cristo, ou se talvez sem perceber, as suas escolhas têm te afastado de Deus. Assim como todos os outros dias, você tem se mantido fiel. E só de você estar chegando aqui no 5º dia junto comigo, mostra o quanto realmente você está querendo também sair dessa superficialidade e ir para um lugar de profundidade com Deus. Então esse é o momento, esse é o dia de nós refletirmos também sobre tudo isso. Por isso, eu quero meditar com você em Lucas 9, do 57 ao 62. E eu quero até dar um tema para esse nosso momento de hoje com a palavra de Deus, que seria: submeta suas escolhas à sua decisão. Por isso que eu comecei já aqui dizendo que de todos os dias, hoje é o que você mais vai refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e sobre as suas decisões. Lucas 9, 57 ao 62. Vamos lá. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Submeta as suas escolhas à sua decisão. Aqui nós estamos vendo situações diferentes e que quando nós muitas das vezes colocamos as nossas questões diante de Deus e elas nos afastam do centro da sua vontade, elas sempre são desarmadas. Deus, quando Ele está nos conduzindo para a sua vontade, as nossas desculpas dos não que nós dizemos para Deus, elas não têm consistência. Nós vemos aqui a Bíblia falando a situação, primeiramente, de um homem que está pelo caminho. E este homem, ele faz uma escolha.
E ele diz: eu te seguirei por onde quer que fores. A princípio, a escolha dele é uma escolha, ele quer escolher por Cristo. Mas há uma diferença quando nós fazemos uma escolha e quando nós tomamos uma decisão. E é isso que eu quero que fique frisado no seu coração e que você reflita sobre o que você está fazendo na sua fé e na sua vida, uma escolha ou uma decisão. Este primeiro homem, a gente percebe que era uma escolha. E Jesus, entendendo isso, já falou para ele: olha, não cabe na fé eu ser uma escolha na sua vida, eu preciso ser uma decisão. Porque as raposas têm suas tocas, as aves têm os ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que sair de tudo aquilo que você tem por segurança. Se eu for somente uma escolha, isso não vai subsistir. Você vai parar no meio do caminho. E então, uma outra pessoa disse: segue-me. Nós entendemos aqui que é Jesus dizendo: segue-me. Desta vez é Jesus que olha para alguém e fala: venha, venha comigo. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então Jesus desarmou todas as desculpas dele. E Jesus disse assim: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quando Deus nos chama para segui-lo, Ele já tem um propósito: nós proclamarmos e vivermos para o seu reino. E se houver alguma desculpa, Jesus mesmo já, olha, se eu for a sua decisão, então você precisa entregar todo o teu cuidado, todas as outras coisas que você está preocupado nas minhas mãos. Deixe tudo isso de lado, porque o meu propósito é para que você vá e proclame o reino de Deus. Então, para este a quem Jesus também disse: siga-me, ele seria apenas uma escolha e não uma decisão. Obviamente, essa pessoa não seguiu a Cristo. E a outra situação que nós lemos aqui: ainda outro disse: vou seguir-te. A pessoa tinha um sentimento genuíno: eu vou seguir-te, Senhor. Mas deixa primeiro eu me despedir da minha casa. Eu vou te seguir, mas é sobre os meus termos. Me deixa primeiro fazer isso daqui, aí depois eu te sigo. Então Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus, viver para Deus, decisões genuínas da fé, elas não cabem mais às nossas desculpas. Elas não cabem mais nós pontuarmos outros afazeres. Jesus, Ele não quer ser uma escolha na nossa vida, Ele quer ser a nossa decisão. Eu não sei qual já foi a sua trajetória da fé, mas se você um dia aceitou a Cristo e começou uma caminhada com Ele, dali em diante, você se decidiu por Cristo. Então agora você tem que submeter todas as suas escolhas à sua decisão. Esses dois que disseram: Senhor, eu te seguirei, a primeira e a terceira situação que nós lemos, Jesus já disse: olha, então, eu sou a sua decisão, então agora todas as suas escolhas precisam apontar para mim. Mas, quando as suas escolhas precisavam também sustentar a sua decisão, havia superficialidade e eles não seguiram a Cristo. E uma outra passagem que eu quero ler com vocês é Mateus 4, 19 e 20. Você vai entender ainda tudo que eu estou querendo construir aqui. E disse Jesus: siga-me e eu vos farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus está fazendo um convite: siga-me. E no mesmo instante, sem dar desculpas, sem olhar para qualquer circunstância ao seu redor, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E nós sabemos o contexto do que estava acontecendo aqui. Eles tinham acabado de viver um milagre extraordinário diante de Deus. Essas redes que eles estavam deixando para seguir não eram redes vazias, eles não estavam deixando nada que não fosse lhe custar para seguir a Cristo, mas não, eles tinham acabado de ver uma pesca maravilhosa, essas redes estavam cheias, e mesmo no seu momento de maior
abundância, abastança ali na sua pesca, eles escolhem deixar aquelas redes, porque aquilo supriria eles por um tempo, mas eles haviam encontrado aquele que ia suprir a sua alma para sempre. Hoje eu quero te pedir que o Espírito Santo te posicione a decidir por Cristo, não olhar para trás, não colocar desculpas, porque todas elas se desmancham e se desmontam quando nós olhamos para Cristo, mas que você realmente se decida por Ele, sem olhar para trás. A todos aqueles que se decidiram, Deus também disse: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou fazer de você uma coluna na sua casa, eu vou fazer de você alguém importante no meu reino, eu vou fazer de você uma mulher plena, uma mulher que o seu coração, a sua vida inteira estará em mim e você será plena, completa. Quem se decide por Cristo é pleno e é completo. Não que não vá viver situações difíceis, que foi até o que Jesus falou ali para dessas situações. Olha, eu não vou ter onde dormir, sabe? Você vai precisar sair do seu conforto, mas você vai estar me seguindo, você vai estar comigo. Jesus quer que nós estejamos com Ele e nos decidamos por Ele. E como é que eu sei se as minhas escolhas, elas estão sustentando a minha decisão maior que é por Cristo? Quando você precisa escolher no seu dia a dia entre as coisas de Deus e as suas próprias coisas, o que você tem escolhido? Hoje você tomou a decisão de fazer este propósito. E todos os dias você precisa escolher, às vezes tirar do seu tempo de descanso, o seu tempo de estar assistindo alguma coisa, o seu tempo de redes sociais, porque a gente passa 20 minutos, 30 minutos fácil no celular ali, rolando um feed de uma rede social. Você escolheu tirar esse tempo que você ficaria ali vazio, sem preencher a sua vida, você escolheu colocar este tempo para sua decisão primordial, pela sua decisão mais importante, cumprir este propósito de 20 dias, de 21 dias de oração na presença de Deus. Então por aqui você já consegue começar a discernir o que você tem feito das suas escolhas e o quanto as suas escolhas ela tem sustentado a sua decisão. Quando nós paramos para olhar para a nossa vida e pensar, poxa, realmente, eu posso fazer mais por Deus. Eu posso escolher mais por Cristo todos os dias. Eu me decidi por Ele. Então, eu não posso aceitar que as minhas escolhas agora me afastem, porque não tem coerência. Você entende isso? Eu falar que decidi por Cristo e todos os dias as minhas escolhas me afastarem dele, não tem coerência. O que Deus quer de nós é que nós sejamos como esses discípulos. No momento mais importante, no momento em que eu estou vivendo o meu milagre, eu estou disposta a deixar até o milagre, até as minhas redes cheias e imediatamente, sem olhar para trás, sem dar desculpas, seguir a Cristo. Deus, Jesus, Ele não quer ser a sua escolha, Ele quer ser a sua decisão. E todos os dias você vai fazer escolhas que sustentam a sua decisão ou que te afastam da sua decisão. Como está a sua vida? Você tem escolhido por Cristo? As oportunidades que você tem de escolher estar com Ele, estar na igreja, estar tirando tempo para Ele, você tem colocado Ele como prioridade? As suas escolhas têm sido por se aproximar de Deus ou as suas escolhas têm te afastado da sua decisão? Porque se as suas escolhas têm poder de te afastar das suas decisões, então você nunca decidiu por Cristo. Em todo o tempo, você quer somente a sua vontade. Escolher por Cristo é deixar de viver a minha vontade e decidir pela vontade dele todos os dias. Decidir por Cristo é eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje não é uma palavra para mulheres que estão buscando em Cristo somente a bênção. Hoje não é uma palavra para você que talvez está querendo apenas uma solução para a sua situação. Hoje é uma palavra para mulheres que querem realmente se posicionar
e decidir por Cristo. Por isso, no seu momento de oração que você vai ter aqui daqui a pouco, peça para o Espírito Santo: Senhor, eu sou falha, eu sou pequena, eu sou fraca, mas eu quero me levantar, decidindo por Cristo, como quando eu aceitei a Jesus, quando eu comecei a caminhar. E me ajude a fazer escolhas que me aproximam de Ti, porque é isso que eu preciso estar próximo, eu preciso estar junto de Ti. O Senhor está te convidando para a profundidade, e se Ele for somente a sua escolha, você não vai chegar nisso. Você precisa se decidir por Cristo. Observe como está a sua vida como igreja. Não se afaste dos caminhos do Senhor, não se afaste. Não negocie a sua vivência de igreja. Não negocie o que Deus quer fazer com você, o que Ele colocou na sua mão para fazer no reino de Deus. O Senhor quer profundidade com você. Ele quer ver você se decidindo por Ele de uma vez por todas e escolhendo estar com Ele todos os dias. Quando eu me decidi por Cristo, eu escolho fazer parte da tua igreja, da tua noiva. Eu escolho estar adorando no culto. É tão importante nós irmos prestar um culto ao Senhor. Você não pode conseguir viver distante disso. Se Ele foi a sua decisão, não cabe na minha cabeça pessoas que dizem que decidiram por Cristo, mas de uma maneira tão fácil escolhem qualquer outras coisas do que estar com Ele. Se nós vamos estar com Ele por toda a eternidade, todo o tempo que nós pudermos dedicar a Cristo hoje aqui na terra, ainda é pouco. Então, hoje eu quero trazer essa reflexão. O que nós estamos gerando nesses 20 dias não é uma campanha pela bênção, não é uma campanha, é um propósito, é um devocional com propósito. Devocional é você tirar um momento de devoção a alguém que você ama, àquele que você ama, ao Deus que você ama. Isso é um devocional, por isso que é um devocional com propósito. Não é uma campanha pela bênção. É para que Deus te torne esta mulher forte, que decidiu por Cristo, que vai vivenciar o reino e que tem escolhido estar com Ele todos os dias. Que você se alimente desta palavra, que você se reposicione nas suas escolhas e que a sua escolha mantenha a sua decisão por Cristo. Ele não quer te dar uma bênção, Ele quer te tornar alguém abençoado. E só quem escolhe por Cristo, quem decide por Cristo e escolhe por Ele todos os dias, vai vivenciar isso. Eu vou deixar a sugestão de louvor aqui embaixo, como sempre. Continue meditando nesta palavra e eu creio que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração todas as escolhas que você está tomando, que está te afastando dele, e Ele vai te trazer de volta. Hoje é uma palavra de resgate. Resgate a sua alma, o seu coração, para aquele a quem você decidiu amar, que é Cristo. Amém? Até amanhã, então. Fique com esta palavra no seu coração e continue buscando a face de Deus aí dentro da sua casa, estabelecendo seu secreto com o Senhor.